O tilintar agudo dos talheres desafia a sinfonia discreta do salão, cada som crescendo e se apagando sob o comando invisível do luxo. Os lustres de cristal, pendurados como constelações de gelo, espalham réstias azuladas nas mesas e sobre os ombros vestidos de seda. As risadas transbordam, inflando o espaço de promessas e pequenos pactos, enquanto os olhos se demoram em pratos caros, taças finas e gestos vaidosos. Naquela noite, todo o salão pulsa como se ali não houvesse espaço para dor, ou para histórias que se escondem na penumbra. Se essa cena te prendeu, não se esqueça de inscrever-se no canal para mais histórias reais e impactantes, onde sempre há um olhar além da festa. Junte-se à nossa comunidade e venha desvendar o que se oculta além dos lustres. Agora, conheça Maria Alice e mergulhe neste universo de luzes ofuscantes. No canto quase esquecido do salão, Maria Alice desafia o destino. O uniforme impecável, branco de doer os olhos, aperta seu corpo franzino, escondendo as marcas de uma madrugada cansada. Olheiras profundas, a palidez de quem conta moedas e não sonhos. Ela segura uma bandeja pesada, equilíbrio ameaçado a cada passo, sentindo o formigamento nos dedos. A pressão no peito parece dobrar o peso dos cristais que carrega. Na mesa central, os convidados se multiplicam em selfies, brindes e planos sorridentes. Mas atrás de cada pose existem silêncios. Aquelas mesmas mãos que seguram as taças já cumprimentaram ministros, já assinaram contratos milionários. São mãos acostumadas a controlar destinos, mas incapazes de notar o tremor tímido das mãos de Maria Alice. Entre uma rodinha de executivos e um grupo de atrizes, o anfitrião faz seus agradecimentos, voz encorpada, sorriso ensaiado. Maurício Lacerda, referência absoluta no setor gastronômico, esconde bem o cansaço nas costas largas, a gravata impecável moldando o personagem que se espera dele. Ele caminha com passos praticados de quem nasceu para o centro da cena, mas, naquela noite, seu olhar se dispersa, curioso, busca mais do que a festa pode oferecer. Do outro lado, Maria Alice se refugia. Esconde-se atrás da parede que separa o salão da cozinha, um espaço onde os ruídos são outros, copos entrechocando-se, chefes apressados, ordens em sussurros tensos. O rímel escorre na pressa de controlar as lágrimas. Ela tenta se recompor, respira fundo, fixa o olhar no reflexo tremeluzente de uma frigideira pendurada e segura firme a bandeja como se ela fosse um escudo. O vazio dentro da jovem se agiganta. Enquanto busca um fiapo de força para sair novamente, seus pensamentos fogem para longe do salão. Lembra do som da televisão velha, do cheiro de talco no quarto da mãe, da lista de receitas amassadas e eternamente adiadas por falta de ingredientes. Recorda também o sorriso forçado ao telefone quando promete estar tudo bem do outro lado da linha. O chefe de cozinha entra, trazendo de volta o ar abafado da cozinha e a urgência do agora. Vai, Maria, preciso da mesa 8. Ela assente, enxuga os olhos e reaparece no salão carregando mais do que taças. Carrega um mundo de ausências. A poucos metros, uma convidada elegante a observa, franzindo o senho diante de uma gota minúscula de vinho que ameaça escorrer pelo copo. Maria Alice pede licença, limpa, agradece, tudo em tom amável, mesmo quando a resposta é apenas um gesto impaciente. Cada passo pelo salão é um exercício de invisibilidade, de delicadeza forçada. Ela sonha secretamente com uma noite de sono inteiro e com o milagre de não precisar de cortesias para sobreviver ao mês. O relógio avança lento. À medida que o vinho escorre nas taças e a madrugada se instala, os risos aumentam, mas os olhos de Maria Alice vão perdendo o foco na multidão. Por um instante, tudo gira mais rápido. Talvez seja a fadiga, talvez a promessa de uma queda iminente. O corpo dela pede trégua, mas a necessidade sussurra mais forte. Fique firme. É aí
que o inesperado acontece. Num momento de descuido, um dos convidados empurra, sem querer, uma taça da bandeja de Maria Alice. O choque provoca um baque seco, seguido por um silêncio constrangido. Todos os olhares se voltam para a garçonete, que, ajoelhada apressadamente, começa a recolher os cacos de vidro. As mãos trêmulas denunciam o cansaço e o constrangimento. Ela sente o sangue pulsando nos ouvidos, como se daquele instante em diante cada olhar cortasse mais fundo do que os estilhaços. Maurício assiste a cena de longe. O olhar atento, até então protocolar, se fixa nela. Os olhares ao redor insinuam que diante de um erro tão pequeno não há redenção. A vergonha, a pressa em esquivar-se, há a ordem incontestável para que tudo volte ao seu devido lugar. Mas Maurício não desvia o olhar. Ele vê além da falha, do vidro quebrado. O que ele observa é a humanidade implorando para ser notada por trás das máscaras. Ele caminha até Maria Alice, sem pressa, enquanto o burburinho recomeça, cada vez mais longe de qualquer compaixão. Chega perto, sem se impor. A voz baixa, mas firme. Está tudo bem, senhorita? As palavras, tão simples, soam como um raro bálsamo. Uma pausa no caos, um breve abrigo em meio à tempestade. O salão, distraído com a própria festa, não percebe o instante em que dois destinos se intersectam. Pequena costura silenciosa na tapeçaria dourada de vidas tão diferentes. Maria Alice levanta devagar, ainda ajoelhada, e encontra nos olhos de Maurício uma gentileza que faltava no mundo. Obrigada, senhor, sussurra, engolindo o choro. Maurício assente, coloca a mão em seu ombro e diz, num tom que só ela pode ouvir: a gente sempre pode recomeçar. Às vezes, tudo o que falta é alguém olhar de verdade. O tempo, naquele momento, parece suspenso, enquanto Maria Alice recolhe o último caco e sente, pela primeira vez naquela noite, que talvez agora algo possa mesmo mudar. Os olhos marejados encontram uma esperança tímida entre o brilho dos lustres e o peso dos uniformes. Logo ali, ao lado das luzes, nasce um fio de futuro. O salão finalmente mergulha num silêncio rarefeito, quando os últimos convidados cruzam o limiar dourado das portas. Ao fundo, as notas finais de um piano preenchem o vazio, deixado pelo burburinho. No grande relógio de parede, os ponteiros ameaçam anunciar o fim de mais uma noite interminável. Maria Alice ainda circula pelas mesas, colhendo pratos esquecidos e guardanapos amassados, igual a uma ciranda silenciosa. O corpo parece rodar no automático, mas a mente viaja para longe. É no vestiário dos funcionários que, pela primeira vez em horas, ela se permite parar por um segundo. Num pequeno espelho manchado, examina o rosto cansado, a pele translúcida, os cabelos presos num coque frouxo e as olheiras que não se escondem nem com maquiagem barata. Olha para as próprias mãos, vermelhas das lavagens e cortes insignificantes. Marcas invisíveis para quem só vê uniformes bem passados. A vida de Maria sempre foi desenhada assim. Por trás da beleza das festas, uma rotina de trabalho e abnegação. Desde pequena, o universo dela girou em função da mãe, Dona Rosângela, mulher de fibra e fé, surpreendida por uma doença silenciosa que roubou seus movimentos e parte da alegria poucos anos antes. O pai, ausente desde a infância, deixou saudades remendadas por promessas não cumpridas e por um retrato antigo na estante. O apartamento simples, no bairro periférico, é um porto seguro, modesto, mas marcado pela dignidade. É ali, nas paredes descascadas e no cheiro de café forte, que Maria encontra motivos para suportar a exaustão das madrugadas. Na pequena sala, tudo tem significado. A televisão antiga, os livros de receitas da mãe preenchidos com anotações à margem e um vaso de flores artificiais amareladas, sempre afagado pela luz da manhã. É quase amanhecendo quando Maria chega em casa, tirando os sapatos na porta para não acordar Rosângela.
Caminha na ponta dos pés, checa a porta do quarto, certifica-se de que tudo está em ordem. Na penumbra, observa a mãe dormindo. Traços envelhecidos prematuramente, expressão serena e uma manta azul cobrindo as pernas. Maria senta-se na poltrona ao lado e segura a mão dela, absorvendo um resquício de tranquilidade. No silêncio do lar, é a vez de as preocupações pulsarem. O aluguel atrasado, a conta de energia nas alturas, o remédio essencial quase no fim. E, acima de tudo, a longa espera por atendimento no hospital público, onde a burocracia consome as esperanças de uma internação digna para a mãe. Nessas horas, Maria sente-se ainda menor, esmagada pelo peso das responsabilidades. Antes de dormir, prepara o que pode para o café da manhã. Passa um pano na cozinha, verifica as panelas e, por fim, senta-se à mesa, respirando fundo. Fecha os olhos e tenta relembrar dias mais fáceis, quando a mãe cantava enquanto cortava cebola e os risos enchiam o pequeno apartamento. Mas agora o tempo é outro. O relógio da sala apita 6 horas. É a senha para recomeçar mais um ciclo. O dia seguinte traz notícias inesperadas. Uma mensagem de texto no celular antigo que vibra embaixo da almofada. O número desconhecido, educado e profissional pertence a Maurício. Ele agradece pela postura na festa, menciona que ficou impressionado e propõe um encontro para conversar sobre oportunidades. O convite soa surreal, quase irreal. Maria hesita antes de aceitar. Não está acostumada a portas abertas, só janelas entreabertas. No restaurante recém-inaugurado de Maurício, o requinte contrasta com a simplicidade do seu dia a dia. Nas paredes, quadros modernos e luz amena criam uma atmosfera de acolhimento, sem ostentação, mas com um charme pensado para surpreender. Ao fundo, baristas preparam cafés especiais, enquanto garçons impecáveis transitam com naturalidade. Maurício a recebe de forma cordial, mas com um calor humano raro, despido do protocolo da festa. Parece mais aberto ali, menos personagem e mais pessoa. Maria, queria agradecer de novo pela sua dedicação ontem. E que queria saber mais sobre você, além do que vi no salão. Ela, desconfiada, responde com sinceridade. Fala da mãe, das limitações da vida, do quanto precisa de estabilidade. O empresário escuta sem interromper, expressão atenta. Nós crescemos pensando que só o talento faz diferença, mas aprendi que ninguém consegue chegar longe sem alguém que olhe para nós quando mais precisamos, confidencia Maurício, expondo algo da própria jornada. O convite é claro. Uma vaga fixa na equipe, com direitos trabalhistas, plano de saúde e horários previsíveis. Maria hesita, com o orgulho ferido pelo medo de estar recebendo um favor, mas a proposta é honesta, direta. Os termos são transparentes. Quero alguém como você por perto. Sua atenção, com os convidados, com os detalhes, isso não se ensina. Aceitar é mais difícil do que parece. Viver à sombra de favores, para alguém como Maria Alice, soa quase como renunciar a si mesma. Mas a necessidade bate mais forte. No caminho para casa, pensa nas vezes em que a mãe desistiu de pedir algo para não dar trabalho e refaz o próprio raciocínio. Talvez seja sorte, talvez seja trabalho, talvez seja o início de outra coisa. No primeiro dia na equipe fixa, todas as inseguranças acompanham Maria. A sensação de ser diferente, de estar ali apenas por causa de alguém poderoso, não por competência. Os colegas trocam olhares curiosos, alguns distantes, outros abertamente frios. Raquel, a supervisora, com postura rígida e olhos escuros, passa por ela desferindo instruções secas, quase frias. Aqui não tem atalho, se errar, vai responder como qualquer um. Mas Maria Alice logo percebe nuances. Raquel corrige com firmeza, mas não com maldade. Outros colegas, como Lidiane, jovem risonha, sempre metida em fofoca, e Vitor, rapaz observador e silencioso, testam Maria com perguntas e provocações. As palavras duras chegam,
Cuidado, viu? Aqui a galera fala que quem entra assim pela porta do chefe logo some. A tensão se mistura à necessidade de adaptação. Mas entre todos, Juliana destaca-se. Ela não se apressa em julgar. É visto que já passou por pesares parecidos e oferece, com gestos sutis, sua ajuda. Indica atalhos para lidar com a clientela exigente, ensina a linguagem silenciosa dos pedidos urgentes e compartilha o segredo de driblar as horas mais puxadas. Relaxa, menina. Se você chegou até aqui não é à toa. Confia em você. No final do expediente, todos exaustos, Maria encontra algo precioso, a sensação de pertencer. Não completamente, mas o suficiente para querer voltar no dia seguinte. Nos dias subsequentes, Maria Alice se destaca não por bajulação, mas pela naturalidade. Sorri para os clientes, escuta atentamente pedidos e resolve problemas silenciosos. Quando um cliente grosseiro deixa cair seu guardanapo ao chão, ela devolve o item dobrado com um sorriso genuíno que desfaz até frio na espinha. Maurício observa. Ele conversa pouco, sempre de longe, mas atenta aos avanços e tropeços da nova funcionária. Presta atenção nos intervalos, no jeito como Maria divide o pão com Cristina, veterana da equipe, que confidencia certo dia ter começado também de baixo no chão do salão. O restaurante, feito de vidros e madeira clara, acolhe não apenas pratos elaborados, mas sonhos dísseis. Da janela dos fundos, Maria se permite ver a rua movimentada, imaginando mundos possíveis. As conversas com Juliana tornam-se respiro valioso. Surge aos poucos uma cumplicidade. Compartilham histórias de fracassos, conquistas e pequenas alegrias, como uma receita bem feita ou um sorriso conquistado de um cliente difícil. Raquel, por sua vez, aos poucos se mostra menos rígida. Numa manhã de movimento intenso, Maria Alice resolve, por próprio impulso, um erro grave no pedido de uma mesa importante, sem chamar atenção para si. O gesto passa despercebido pela maioria, mas Raquel percebe. O olhar da supervisora abranda, dura só de fachada. Mesmo assim, os rumores persistem. Dizem aí que o chefe só contratou a Maria porque ficou com pena, cochicham outros empregados. Ainda assim, Maria foca em seu trabalho, resiste à tentação da defesa. Sabe no fundo que o tempo é o único juiz insuspeito. Entre um tablete de chocolate compartilhado às pressas e um bilhete de agradecimento deixado por um cliente, os dias vão costurando confiança. O medo inicial cede lugar a um novo tipo de insegurança. Dessa vez, a de ser capaz de sonhar de novo. No final de mais um longo expediente, enquanto recolhe o último copo da noite, Maria Alice olha em volta. Vê nos detalhes do salão. O reflexo suave nas mesas, o brilho das taças lavadas, o cheiro de pão fresco vindo da cozinha. Os pequenos sinais do que está prestes a florescer. Algo dentro dela pulsa, como se pela primeira vez o futuro não fosse só uma repetição do que já passou. Os olhos de Maria Alice brilham diferente agora. O peso diminui. Ela está pronta para continuar. As ruas da cidade acordam sob uma garoa fina. Na janela de um ônibus lotado, Maria Alice observa as gotas roubando o cenário apressado da metrópole. Ela se sente pequena diante do trânsito esmagador, mas o coração pulsa com um fio de esperança renovado. Vestida com o novo uniforme do restaurante, ela se permite esboçar um sorriso discreto, quase como quem testa a ideia de se sentir feliz. O percurso até o trabalho parece menos pesado, como se cada sacolejo do coletivo empurrasse para longe um pouco da desesperança. O restaurante àquela hora ainda boceja. O aroma de café fresco mistura-se ao perfume sutil dos arranjos de flores que enfeitam o salão. Maria Alice chega cedo, como sempre, e encontra Cristina ajeitando pratos na despensa. O bom dia trocado entre as duas carrega cumplicidade, a saudação de quem já enfrentou batalhas parecidas. Hoje,
Cristina comenta sobre as chuvas da cidade, como se sentir frio fosse um privilégio de quem não precisa correr contra o relógio. Viu só, Maria? De chuva assim a gente aprende a pisar diferente, confidencia Cristina, lançando um olhar de quem conhece muito bem os caminhos escorregadios da vida. Maria riu baixinho, grata por poder, enfim, partilhar seus dias com alguém que não a julgava pelo passado nem pelos rumos incertos. Aos poucos, o salão se preenche. Juliana aparece sorridente, gestos largos e voz animada, levando consigo uma energia leve. Vitor, como de costume, mantém-se discreto, mas lança um aceno tímido em direção de Maria, reconhecendo seu esforço. Até Raquel, rígida e exigente, parece mais disposta a escutar antes de cobrar. Naquela manhã, Maurício surge mais cedo. Sem o terno da noite da festa, veste apenas uma camisa clara, postura mais relaxada. Caminha entre as mesas, cumprimenta a equipe com respeito. Ao cruzar com Maria Alice para diante dela, segura o olhar por um segundo a mais, o suficiente para transmitir algo silencioso, uma mensagem que foge às palavras. Apenas sorri, leve. O expediente avança em ritmo acelerado. Uma reserva grande ocupa quase todas as mesas. Clientes exigentes, comentários pontuais sobre temperatura do vinho ou ponto do prato. Em meio à correria, Maria se destaca no improviso. Atende com calma, resolve desacordos, pega um guardanapo extra antes mesmo de o cliente pedir. Os olhares da equipe acompanham. Até Raquel, sempre atenta, sussurra para Juliana ao fundo. Ela tem jeito para essas coisas. Não sei, talvez tenha vindo para somar de verdade. Após o almoço, o restaurante finalmente respira mais devagar. No pequeno intervalo, Maria Alice aproveita para ligar para casa. Trocando poucas palavras com a mãe, sente-se reconfortada. Rosângela teve uma manhã tranquila, alimentou-se bem. Ainda há problemas, as consultas demoradas, o dinheiro curto, mas, naquele momento, são apenas nuvens passageiras. Na cozinha, a conversa entre Maurício e Raquel toma rumos inesperados. Ele quer inovar, criar proximidade com a equipe. Penso em abrir espaço para sugestões, buscar ideias novas. A casa só cresce de verdade quando escuta quem faz acontecer, explica. Raquel, acostumada com o tradicionalismo dos antigos patrões, mostra hesitação, mas promete refletir. No fim do dia, surge a primeira oportunidade. Maurício convida todos a permanecerem após o expediente para uma roda de ideias. Maria Alice, tímida, senta-se na extremidade da mesa. O salão, silencioso de novo, torna-se espaço de trocas absolutamente improváveis. Cristina sugere oferecer receitas caseiras na sobremesa. Vitor fala sobre cursos de capacitação interna. Juliana deseja um menu de drinks não alcoólicos para jovens. Quando chega a sua vez, Maria hesita, sente o peito apertar. O medo velho de ser invisível volta a bater. Mas Maurício encoraja com um aceno. Maria, diz aí, o que mudaria por aqui? Ela engole seco, as mãos suadas sob a mesa. Talvez um café da manhã especial nos fins de semana. Vi muitos clientes perguntando. E faz uma pausa, surpresa consigo mesma. Podíamos também organizar pequenos eventos, trazer música, dar voz a artistas locais. O silêncio dura um segundo só. Em seguida, todos começam a debater. A proposta de Maria ganha eco. Ideias se sobrepõem. O debate aflora. Pela primeira vez, ela sente que sua voz reverbera. Maurício sorri. Não o sorriso educado da festa, mas um gesto verdadeiro, de quem reconhece potencial onde antes só havia timidez. As semanas avançam, e com o novo projeto, Maria é chamada a coordenar as manhãs especiais. Encarregada de detalhes, consegue planejar o cardápio, ajudar no contato com pequenos artistas e supervisionar a ambientação das apresentações. Raquel a acompanha, ainda cautelosa, mas atenta à mudança. Maria agora lidera, não mais só executa. O cansaço permanece. O salário, embora melhor que antes, ainda mal cobre todas as despesas.
Mas agora existe perspectiva. Maria encontra apoio na equipe, principalmente em Juliana, que se torna confidente. Aos poucos, são compartilhadas histórias mais íntimas, o medo de perder tudo, de nunca ser reconhecida, de envelhecer antes da hora. Nas mesas, os clientes percebem a mudança. Aquela moça de olhos grandes e sorriso genuíno tornou-se referência. Pergunta para Maria, ela resolve, sussurram garçons novatos. Até mesmo clientes assíduos passam a chamá-la pelo nome, agradecendo a atenção. Maria sente o peso da responsabilidade, mas dessa vez também o gosto singelo da realização. Os rumores, porém, não cessam completamente. Lidiane não perde a oportunidade de insinuar. Aposto que, se não fosse o Maurício de olho nela, essas ideias nem seriam ouvidas. Cochicha, jogando lenha ao fogo das inseguranças. Mas Maria, agora mais madura, respira fundo. Segue trabalhando, entende que boatos são como tempestades, alegres de longe, inofensivas de perto quando se tem abrigo. Severina, a copeira de sorriso fácil, reforça esse abrigo. Gente boa sempre encontra jeito de ficar onde é preciso. Na volta para casa, mesmo exausta, Maria Alice se permite um desvio. Traz um bolo simples, compartilha com a mãe, conta as novidades. Rosângela, orgulhosa, elogia a filha. A gente colhe o que planta com coragem, diz, voz embargada. O jantar se transforma em celebração silenciosa, repleta de significado. Antes de dormir, enquanto encara o teto e sente ainda a vibração da equipe, Maria se permite desejar mais. Não um futuro fantasioso, mas um amanhã menos solitário. E adormece com o coração menos pesado, entre chuvas, recomeços e promessas de dias melhores. O cotidiano no restaurante vai se desenhando como uma tapeçaria. Muitas mãos, pontos minuciosos, detalhes que só têm sentido quando vistos de perto. Maria Alice, agora responsável pelas manhãs especiais, mergulha nessa nova rotina com dedicação e um misto de medo e esperança. Cada sábado é um desafio. Coordenar fornecedores que chegam cedo, supervisionar a montagem das mesas, conferir a música e acalmar artistas nervosos. Descobre, assim, que seu jeito delicado e observador é mais valioso do que nunca. No meio dessa correria, Niemeyer, o músico da primeira manhã cultural, chega atrasado, visivelmente ansioso. Está com a guitarra danificada. Os colegas de equipe olham com impaciência, mas Maria, firme e gentil, improvisa. Organiza um pequeno palco com cadeiras extras, acalma o músico e garante que a apresentação aconteça, mesmo com recursos escassos. O salão enche, clientes comentam sobre o clima gostoso da casa. Maurício observa de longe, satisfeito. Percebe que as pequenas crises diárias são laboratórios de liderança. Foi ali, naquela manhã de sábado, que o restaurante conquistou mais do que clientes. Conquistou algo difícil de explicar, uma aura de aconchego, pertencimento. O próprio Maurício se surpreende com o que sente. Em uma conversa reservada com Raquel, ele compartilha. Sabe, Raquel, eu achava que sabia o que era gerir pessoas, mas nunca tinha pensado em como o olhar atento de alguém pode mudar o ambiente inteiro. Raquel hesita, demonstra seu lado humano pouco a pouco, revela um pouco de sua trajetória. Fala do casamento desfeito, do sonho de abrir um café, dos anos de carreira em restaurantes onde nunca foi ouvida, apenas cobrada. Maria ouve e não julga, apenas acolhe. Esse gesto simples faz Raquel repensar seu modo de se relacionar com a equipe. O tempo passa e Maria conquista respeito aos poucos. Os clientes percebem, sentem que algo mudou, pedem para ser atendidos por aquela moça simpática das manhãs especiais. Outros funcionários começam a procurá-la para conselhos sobre clientes, problemas domésticos, até sobre pequenos dilemas pessoais. Maria escuta, aconselha, conforta sem exigir nada em troca. Ainda assim, o peso da responsabilidade se mistura a velhos medos.
Ao sair do trabalho numa noite chuvosa, encontra Vitor na estação do metrô. Ele quebra o silêncio das idas e vindas. Você parece estar sempre forte, Maria, mas já pensou em pedir ajuda? Ela sorri constrangida. Nem sempre é fácil, Vitor. Tem coisa que, se eu deixar cair, nunca mais junto de novo. No trajeto para casa, Maria relembra em flashbacks o início de sua luta. O abandono do pai aos 7 anos. A mãe, sempre resistente, trabalhando em casas de família para garantir o básico. Lembra dos aniversários esquecidos, do cheiro de comida caseira, das pequenas conquistas e dos muitos nãos que moldaram seu caráter. Na semana seguinte, Maurício convoca uma conversa reservada. Recebe Maria em seu escritório, janelas largas dando vista à cidade. Ele propõe novos desafios, coordenar um projeto social ligado ao restaurante, levando café da manhã e oficinas para jovens em situação de vulnerabilidade. E pergunta com franqueza inusitada: você toparia? Acha que aguenta mais essa briga? Maria hesita. O medo de fracassar quase fala mais alto, mas a empolgação de poder ajudar outros pesa mais. Aceita o desafio. E ali uma nova Maria nasce, a que lidera não só dentro do salão, mas também fora dele. O projeto exige dela tudo o que traz de melhor, mas também consome noites e finais de semana. Maria delega tarefas, busca parcerias com mercados locais, treina jovens, recebe depoimentos tocantes. Enfrenta a resistência inicial de alguns colegas, especialmente de Lidiane, que sente o espaço tomado e reage com ironia. Daqui a pouco, só falta mudar o nome do restaurante para Café da Maria, né? Mas Cristina e Juliana são ponte de apoio. Alertam Maria sobre ciúmes e fofocas, incentivam-na a não desistir. O grupo cresce em união, sobretudo quando Vitor, antes tão reservado, assume a oficina de música do projeto. Aos poucos, uma rede verdadeira se costura, cada um agregando suas dores e potencialidades. Um episódio emblemático marca aquela fase. Uma manhã, uma senhora de rua, Dona Silvia, senta-se no canto do projeto e recusa-se a comer. Maria aproxima-se, oferece um café simples, senta no chão ao lado. Elas conversam por minutos em silêncio, só os olhos falam. Ao final, a senhora sorri, aceita um pedaço de bolo. Maurício, que presencia a cena, percebe ali a diferença entre caridade e compaixão. Maria não dá esmola, oferece presença. Já em casa, Maria partilha as novidades com Rosângela, que ainda enfrenta os altos e baixos da saúde. Mãe e filha riem, lembrando-se de antigas receitas adaptadas, inventando sonhos para consumir as insônias. A vida segue dura, mas tem menos solidão. No restaurante, o projeto social fortalece a equipe. Raquel aprende a delegar, Juliana assume responsabilidades, até Lidiane se aproxima aos poucos, surpreendida ao descobrir nos jovens atendidos memórias de sua própria infância difícil. O turning point chega durante um grande evento no restaurante. A imprensa registra a parceria social, o salão lota de figuras públicas. Maria Alice, acostumada às sombras, é chamada para falar sobre o projeto à frente das câmeras. O microfone parece pesar toneladas. Ela gagueja ao início, mas logo se permite falar com o coração. Relata não só conquistas, mas os medos, as renúncias, as noites solitárias que a trouxeram até ali. É ali que Maurício, até então distante, compreende plenamente. Maria não é só alguém de sorte. É quem faz acontecer, mesmo quando a vida insiste em contrariar. No fim daquele dia, já no escritório, Maurício olha nos olhos de Maria e diz com franqueza e admiração: agora eu entendi o porquê. Você me lembra quem eu queria ser quando comecei. Maria sente o rosto arder. Pela primeira vez, vê-se como algo além de suas cicatrizes. Na volta, caminha de cabeça erguida. A cidade, antes ameaçadora, parece menos hostil. Em casa,
Rosângela a espera na janela com um sorriso. O abraço é longo, caloroso. Maria sente silenciosamente que cada pedaço de sua trajetória, as dores, os fracassos, as quedas, finalmente encontra sentido. Ali, entre sombras e luzes, nasce o verdadeiro recomeço. Meses se passam. O restaurante floresce com as manhãs culturais e o projeto social já acumula reconhecimento. Os jovens, antes desacreditados, agora abastecem as mesas com bolos e cafés, partilham suas histórias e alegram o ambiente com apresentações de música e poesia. Maria Alice se sente no centro de algo bom, mas a sensação de pertencimento ainda coexiste com dúvidas persistentes. É nesse ambiente vibrante que a tensão secreta entre ela e Maurício começa a se acentuar. Maurício, sempre observador, passa a se aproximar mais. Não há gestos explícitos, mas os pequenos detalhes não escapam. Perguntas sobre o bem-estar de Maria, ligações em horários inusitados apenas para saber como ela está, gestos de gentileza do cotidiano. Para a equipe, esse cuidado extra vira combustível para interpretações dúbias. Para Maria, é um convite à insegurança. Os boatos não cessam. Lidiane faz questão de alfinetar discretamente. Parece que não é só o projeto que virou Café da Maria. Tem gente aí querendo bem mais do que pão fresquinho. Maria escuta, respira fundo e desvia. Seus sonhos ainda a assustam e o passado pesa sobre qualquer possibilidade de ilusão. Recusa se esquecer de onde veio, do quanto lutou para estar ali. Prefere acreditar que Maurício está apenas reconhecendo o valor do seu trabalho. Nada mais. A vida não lhe deu espaço para flertes ou encantamento. Num final de tarde, Maurício a chama para uma reunião privativa no escritório. Sala decorada com sobriedade, livros técnicos na estante e uma jarra de água sobre a mesa de vidro. Ele a convida a sentar-se, oferece um sorriso tímido, diferente do homem seguro de outros dias. Maria, eu preciso conversar. Queria entender o que se passa contigo. Você mudou algo aqui dentro que nem eu entendi. Ele faz uma pausa, sincero, vulnerável. Por que de todas as pessoas, foi você a única que enxerguei além do uniforme? O ar pesa. Maria Alice sente o coração acelerar. Ela hesita, mas sente que o momento exige coragem, e não silêncio. Eu não sei, Maurício. Talvez porque eu nunca quis o que estava sobre a mesa. Só queria ser ouvida, não empurrada, confessa. Mas às vezes me pergunto, por que logo eu? O que faz uma pessoa como você, cheia de tudo, parar para olhar para mim? Maurício repousa as mãos sobre a mesa. O silêncio é cúmplice. Ele compartilha algo que pouco divide. Fala sobre a juventude marcada pela falta de afeto, das marcas invisíveis de quem sempre precisou ser o mais forte e do vazio de construir impérios onde, muitas vezes, ninguém percebe o cansaço ou o medo. Porque mesmo quando tudo era só indiferença, você trouxe de volta a humanidade para este lugar, responde ele, os olhos fixos nos dela. Tem coisas que nem o dinheiro nem o tempo podem ensinar. E eu aprendo contigo todos os dias. O clima é de confissão, mas sem romantismo inconsequente. Maria permite-se um sorriso tímido. Sente-se vista, reconhecida não pelos tabuleiros do destino, mas pelo que verdadeiramente é. Alguém que não perdeu a ternura nem nos dias mais duros. Os dias seguintes ficam diferentes. Raquel, cautelosa com a aproximação de Maurício e Maria, convoca-a para uma conversa franca. Longe de insinuações, sua fala carrega preocupação real. Cuidado, Maria. O coração, quando sente acolhimento, confunde com salvação. Já vi gente boa se perder, achando que era amor, quando era só necessidade de existir de verdade. Maria escuta com respeito, reconhece a intenção, responde: Eu sei, Raquel, por muito tempo, achei que ninguém nunca fosse notar quem eu era. Mas não quero que minha história se confunda só com a de outra pessoa. Quero ser eu, com meu caminho. Esse desabafo muda a relação entre as duas. Raquel admite seus próprios erros,
Fala da dureza de construir uma carreira sozinha, do medo de baixar a guarda e perder o respeito. A sincera troca, aquela noite, une mais as duas mulheres. O salão, antes território de competição, cria espaço para respeito mútuo e parceria genuína. Enquanto isso, no projeto social, Maria enfrenta sua maior prova. Um dos jovens, Lucas, envolvido em confusão do lado de fora, ameaça abandonar tudo. Maria, sentada no degrau da cozinha, conversa com ele na madrugada. O diálogo é longo, cheio de pausas e voltas. Ninguém nota quem vem de onde eu venho, Maria. Ninguém. Você só conseguiu porque alguém gritou por você. Acusa ele, doído. Maria fala da própria dor, dos anos em que foi invisível, das oportunidades perdidas por orgulho ou medo, da força que só encontrou quando aceitou ajuda. Explica com delicadeza. Às vezes, o que nos salva não é a força, é a coragem de ser visto e de aceitar que não somos menores nem maiores que ninguém. Lucas chora. Decide tentar mais uma vez. Esse episódio ecoa no restaurante. Juliana, antes sempre alegre, confessa seu cansaço e pede a Maria conselho sobre como seguir, mesmo quando o corpo pede desistência. Cristina partilha com a equipe um segredo até então guardado. Já foi moradora de rua, venceu a fome, refez-se. O grupo, de repente, experimenta solidariedade real, daquelas que não se ensina em manual de RH. O ápice do conflito ocorre em um grande jantar beneficente. Maria, agora plenamente líder, gerencia a equipe e os convidados. A noite corre bem, até que uma importante empresária, Marisa, humilha um jovem aprendiz diante de todos pela entrega errada de uma sobremesa. O salão paralisa. Maria sente o velho instinto de fugir, mas firme atravessa o salão, se posiciona ao lado do rapaz. Falando com educação, mas sem baixar a cabeça, assume a responsabilidade pela equipe, pede desculpas à cliente e defende o direito de aprender dos novatos. Marisa, constrangida, aceita o pedido de desculpas e muda o tom. O rapaz, emocionado, agradece. Aos olhos do salão, Maria torna-se líder de fato, não apenas de título. No camarim, depois do evento, Maurício a espera. Eles se olham. Por um instante, silêncio. Ele diz, emocionado: "Se fosse hoje, eu ainda te escolheria." Maria sente-se pertencente, enfim. Ao final, em casa, Maria divide com a mãe cada detalhe da festa. Rosângela sorri, orgulhosa. Pela primeira vez, Maria não sente medo do futuro. Os fantasmas perderam força. Maria descobre, entre lágrimas e sorrisos, que a maior vitória é seguir sendo quem é, mesmo quando o mundo tenta impor outra versão de si. O restaurante transformou-se. O antigo salão de brilho frio, que representava distância e indiferença, agora emana calor, movimento e acolhimento. O aroma do pão fresco se mistura ao som de conversas animadas e acordes de música ao vivo. Figuras conhecidas da cidade frequentam as manhãs culturais, mas muitos rostos novos surgiram. Famílias das periferias, jovens do projeto social, vizinhos curiosos. A casa celebra diversidade. Maria Alice caminha entre as mesas, sorriso aberto e olhar atento. A sua postura agora inspira. Colegas mais jovens a procuram para conselhos. Clientes retribuem com gestos de carinho. Nas paredes, fotos do projeto social dividem espaço com imagens antigas de festas e eventos. É o testemunho vivo de que uma casa só é grandiosa quando cabe nela a vida real, com suas alegrias e dores. No mural da equipe, colam frases inspiradoras, desenhadas por Cristina e Juliana. Aqui ninguém anda só. Maurício, mais próximo da equipe, deixou de ser apenas o chefão invisível. Transita no salão, pergunta pelos filhos dos funcionários, senta-se com o pessoal do projeto para um café. Em uma das manhãs tranquilas, reúne a equipe ao redor da grande mesa para agradecer. Vocês mudaram o espírito desse lugar. E eu também mudei. Não sou mais o mesmo homem daquele primeiro jantar. Sou mais humano pelo que aprendi com vocês. Raquel, emocionada, fala do privilégio de recomeçar. Pede espaço para um desabafo público.
Eu precisei de tempo para entender que gentileza é força, não fraqueza. Maria, você abriu esse caminho para todos nós, e por isso merece muito mais do que um elogio. Juliana, segurando as lágrimas, completa. Hoje eu sou menos sozinha. O ciclo é de reconhecimento mútuo. Até mesmo Lidiane, antes ácida, agradece discretamente a Maria por tê-la incluído nos novos projetos. Cristina, com sua sabedoria de vida, observa. Todo mundo merece chance. Nossa história não termina onde começou. A presença de Maria Alice tornou-se essencial para a dinâmica da casa. Maurício, cada vez mais próximo, propõe um desafio novo: liderar um programa de treinamento de liderança e gentileza para todos os colaboradores dos restaurantes do grupo. Dessa vez, Maria aceita sem hesitar. Sente que, enfim, pertence, não pelo cargo, mas porque construiu aquele espaço junto da equipe, tijolo a tijolo, com sua humanidade. Em casa, Rosângela melhorou. Embora a saúde ainda exija cuidado, recuperou parte da autonomia graças ao acesso a um plano de saúde e novos tratamentos. As noites antes de inseguranças se tornaram menos apertadas, pois mãe e filha se ocupam de receitas e planos. Rosângela costura à mão panos de prato para vender com Maria nas feiras de artesanato, orgulhosa da filha que nunca desistiu. No café da manhã de um sábado, declara: agora é sua vez, filha. Você sempre cuidou de mim. Agora eu quero te ver cuidar dos seus sonhos. Já são tempo deles florescerem. A frase ecoa. Maria, emocionada, decide inscrever-se em um curso técnico de gestão. Quer aprender mais para multiplicar oportunidades, não só para si, mas para outros que vivem à margem. Recebe apoio de toda a equipe do restaurante. Maurício, sempre incentivador, faz questão de presenteá-la com livros, anuncia seu orgulho em uma reunião aberta. A liderança de Maria é a razão de tudo o que construímos esse ano. O segredo dela está em nunca esquecer de onde veio. O tempo passa e Maria Alice cresce. Assume projetos cada vez mais ambiciosos, prepara a casa para eventos culturais de impacto, viaja para capacitações e volta sempre cheia de ideias. Não esquece o passado, mas também não se apega ao sofrimento. Aprendeu a transformar cada desafio em ponte, não em muro. O ponto máximo se dá num jantar especial, um ano depois da noite fatídica do Salão de Lustres Frios. Desta vez, a mesa central é para Maria Alice e Rosângela. São as convidadas de honra. Maurício serve o primeiro prato, inverte os papéis em homenagem silenciosa. Raquel, com voz embargada, ergue um brinde. Aqueles que acreditam que o mundo pode ser melhor, com trabalho, coragem e gentileza. E a Maria, por nos mostrar esse caminho. Os clientes aplaudem. Maria sorri, lágrimas nos olhos, abraça a mãe. Olha para todos ao redor. Maurício, Raquel, Juliana, Cristina, Lidiane, Vitor, Severina, e entende. Cada um é fruto de recomeços silenciosos, sementes que germinaram pelo gesto simples de alguém que se permitiu ver. Na última cena, Maria chega em casa, cansada, mas feliz. Ajeita a coberta da mãe, senta-se à mesa e encontra sobre os panos bordados um bilhete de Rosângela. Seus sonhos também importam. Ela sorri, respira fundo, olha pela janela. A cidade, antes ameaçadora, parece convidativa. O ciclo de dor foi finalmente transmutado em esperança. O telefone vibra com mensagens de amigos e ex-jovens do projeto, agradecendo por tudo o que ela fez. Maria Alice responde com humildade, fecha os olhos e agradece em silêncio. Sabe que qualquer lágrima derramada no passado tornou-se semente. Ela venceu, não sobre todos, mas consigo mesma. A história de Maria Alice ecoa como convite. Cada um, com sua dor, pode ser esperança para outros pelo simples gesto de enxergar. O recomeço não é presente de poucos. Está ao alcance do próximo olhar atento, do próximo ato de compaixão. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal para receber outras narrativas de superação e transformação.
Deixe seu like, compartilhe nos comentários seus próprios recomeços. Juntos somos menos só.